Atos capítulo 26, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 23. Os irmãos acompanharão a leitura. Diz assim: A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como naquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os irmãos, entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Vamos orar. Deus eterno e amado, exaltado seja o teu nome. Somos muito gratos, porque nessa noite, mais uma vez, teremos a oportunidade de ouvir a tua voz. Sabemos que fomos chamados das trevas para a luz, a fim de viver, ó Deus, na tua presença, exaltando a tua majestade. Mas sabemos que naturalmente, ó Deus, não temos condições de efetuar isso. Por isso nós somos gratos
pelo Teu Espírito que em nós habita, que nos conduz a toda a verdade e que nos habilita a viver em conformidade com o Evangelho, com a boa nova da salvação que recebemos. Que a Tua palavra, nesta noite, fale ao nosso coração para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto anterior ao texto que nós lemos nessa noite mostra Paulo diante de Festo, governador que havia sido colocado no lugar do governador anterior, diante de quem Paulo já havia dado testemunho por conta de todas as acusações que ele estava sofrendo. E na história, no encontro de Paulo com Festo, é possível perceber como são as ações do homem natural, ou seja, do homem que não tem a Cristo Jesus como seu Redentor, do homem que ainda está em estado de pecado e de miséria. Este homem, ele sempre vai rejeitar o Evangelho Salvador. Mesmo que a palavra pregada seja pregada com eloquência, mesmo que os argumentos sejam os melhores, o homem natural, ele vai achar que tudo isso é loucura. E foi isso que você percebeu quando Paulo, diante de Festo, apresentou a sua defesa e falou a respeito de Jesus Cristo, mas aquele homem manteve-se distante do Redentor. E mais ainda, além de rejeitar o Redentor, esse homem natural vive somente para si mesmo e para os seus próprios interesses. E é isso que você percebe lá, quando, apesar de saber da inocência de Paulo, Festo só tem diante de si o seu cargo, o seu desejo de ter apoio dos judeus no seu governo e também a sua condição diante do imperador. E aí então, quando Agripa chega para visitá-lo, ele vê ali também a visita de Agripa com interesse próprio. Ele narra toda a história a Agripa, dando a entender que ele havia procedido todo o tempo de forma correta e de que ele só não havia soltado Paulo porque Paulo apelou a César. Ele dá então a entender isso a Agripa. Ele não menciona a razão de Paulo ter apelado a César. Paulo apelou a César porque ele percebeu que Agripa queria pender para os judeus, ele queria favorecer os judeus. E agora então Paulo está diante de Agripa, que ficou curioso a respeito dele. Eu também quero ouvir esse homem. Então Festo disse que ele ouviria, porque a preocupação de Festo agora é: eu vou mandar Paulo para o imperador, mas eu não tenho o que escrever a respeito de Paulo, eu não tenho o que falar a respeito dele. Então, rei, por favor, me ajude nisso. Ouça, Paulo, eu preciso escrever alguma coisa a respeito dele. E mesmo com todo o pecado que você percebe no texto deste governador de Festo, você precisa entender que Deus está aqui soberanamente dirigindo a história, toda a história. Não só a história particular de Paulo, mas toda a história está sendo dirigida pelo Senhor Deus, que por ocasião da conversão de Saulo, por meio de Ananias, disse a ele que ele era um instrumento precioso para Deus e queria anunciar o nome de Deus diante de reis. E aqui então está Paulo diante de um rei, diante de Agripa. O que você pode perceber nesse texto? O que você pode perceber no testemunho que Paulo dá perante Agripa? O testemunho de Paulo perante Agripa demonstra primeiro que alguém pode ser sincero, mas vai ser sempre errado por não seguir a Cristo. Veja, do versículo 1 ao versículo 12, é isso que você tem no texto. Como é que Lucas, ao narrar, desenvolve isso? Do verso 1 a 3, Lucas aponta aqui que Paulo estava muito tranquilo e muito confiante. Ele chega a dizer que ele está feliz, porque ele pode falar a Agripa, ao rei Agripa, e defender das suas acusações. Veja lá o texto. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa,
pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Eu estou alegre, eu não estou triste aqui na sua presença. Eu acho que é um privilégio poder produzir a minha defesa diante do Senhor. E por que Paulo está feliz? Veja o versículo 3: mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. No sermão anterior eu havia dito que quando Agripa chegou, Festo ficou bastante feliz exatamente por conta disso. Agripa sabia qual era o costume dos judeus, ele estudava a escritura dos judeus, ele sabia a respeito de como vivia aquele povo, e agora, sabendo disso, Paulo diz: eu estou feliz, porque o que eu vou dizer aqui, eu estou dizendo diante de alguém que conhece os nossos costumes. Agora perceba algo importante aqui: Paulo é bastante respeitoso e bastante educado em sua fala, mas apesar disso ele não se priva de falar a verdade, sobretudo em relação aos judeus, sobretudo em relação a todas as acusações que ele vinha sofrendo. E aí então nos versículos 4 e 5 você tem ele declarando que todos os judeus que o estavam acusando o conheciam. Veja lá o verso 4: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus me conhecem. Paulo está dizendo: eu não sou um desconhecido, todo mundo me conhece. Paulo era bastante respeitado dentre os judeus. Paulo estava em altos cargos dentro do judaísmo e dentro da seita dos fariseus. Então ele está dizendo: ninguém pode dizer que não me conhece, eu sou conhecido. E ele diz mais, veja o verso 5: pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. E olha, se eles forem honestos, é isso que Paulo está dizendo, eles vão saber e dizer quem eu sou. Eles estão me acusando de profanar o templo, eles estão me acusando de falar contra a lei de Moisés, mas se eles forem honestos, eles vão olhar para mim e saber quem eu sou. Paulo, e ele diz ali: porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Ele está dizendo: eu sempre fui zeloso pela lei. Os fariseus eram zelosos pela lei, eles eram zelosos inclusive pelos acréscimos que eles fizeram na lei, e eles exigiam um cumprimento à risca de tudo o que a lei dizia. É como se Paulo estivesse dizendo: rei, olha só, eu sempre fui muito sincero na minha crença, eu sempre fui fariseu, a seita mais exigente da nossa religião. Que negócio é esse de dizer que eu estou falando contra a lei? Não faz sentido isso. E os judeus, se forem honestos, vão entender que não faz o menor sentido. O argumento de Paulo aqui é apontando para ele antes do Senhor Jesus Cristo, zeloso, apegado à lei, por vezes até de forma hipócrita, e isso podia ser comprovado por todos. Ele continua, veja os versos 6 e 7: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Está dizendo: olha, eu sou fariseu, eu estou na seita que é a seita mais radical aqui da nossa religião, que mais se apega à lei, e eu estou sendo acusado por causa do que a lei dizia, e eu estou sendo acusado por causa da esperança dos nossos pais. As 12 tribos ansiavam pela ressurreição. E aí você pode lembrar sobretudo do livro de Daniel, que aponta exatamente para o dia da ressurreição, de justos e de injustos. O judeu cria na ressurreição, não todos, é claro,
Havia uns saduceus que não criam na ressurreição, e se você lembrar de capítulos anteriores, você vai ver que Paulo se utilizou desse conhecimento para provocar uma dissensão entre eles mesmos, porque quando Paulo foi se apresentar diante do Sinédrio, foi somente mencionar a ressurreição que eles pararam de começar a questionar Paulo e começaram a brigar entre si, porque o fariseu cria na ressurreição. Paulo era fariseu, o saduceu não cria na ressurreição. E agora então, diante do rei que conhece os costumes, Paulo está dizendo: não faz sentido me acusar de algo que é a esperança dos judeus, que é a esperança do povo de Israel. Eles têm a mesma esperança que eu acerca do reino de Deus. A ressurreição faz parte disso. E aí então, veja o verso seguinte, no verso 8, ele faz um questionamento: por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Paulo está dizendo o seguinte: não faz sentido alguém que leia os profetas não crer em ressurreição. Por que isso? Porque você tem as profecias que falavam a respeito da ressurreição geral, e além disso, você tem textos que mostram que pessoas foram ressuscitadas por Deus. Veja lá no caso de Elias, no caso de Eliseu. E os judeus conheciam todas essas histórias. E agora Paulo está dizendo: por que vocês acham incrível isso? Alguém que leia a Escritura não pode duvidar de que Deus ressuscite mortos. Por que eu estou aqui sendo acusado de crer naquilo que nós sempre cremos? E de novo, lembre-se que eram somente os saduceus que não criam na ressurreição. Nesse sentido, então, ele está dizendo: eu continuo crendo naquilo que eu cria antes de Jesus Cristo. Mas a despeito disso tudo, a despeito de crer corretamente, porque essa é uma crença correta, a crença na ressurreição, Paulo vai mostrar aqui que havia engano na sua crença. Por mais que ele entendesse pontos da doutrina e daquilo que o Antigo Testamento dizia, Paulo, ele tinha algumas falhas na sua crença. Que falha é essa? Dê uma olhada no verso 9 a 12. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas eu devia praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Paulo está dizendo: olha, os judeus estão me acusando por algo que eles creem. Eu sempre fui sincero na minha crença. Eu não sei como alguém não pode crer na ressurreição, mas eu preciso confessar algo aqui. Há um problema na minha crença, ou havia um problema na minha crença. Porque quanto a Jesus, quem é Jesus? O Messias que o judeu esperava, o Messias prometido. Em Jesus se cumprem todas as profecias a respeito do Redentor e do Salvador e do Messias, profeta, sacerdote e rei. O problema é que os judeus rejeitaram a Jesus Cristo, rejeitaram aquele para quem a lei apontava, para quem os profetas apontavam. E Paulo está dizendo: por mais sincero que eu fosse, eu achei que eu deveria também perseguir o Senhor Jesus Cristo. E o que Paulo está fazendo aqui é se identificar com aqueles que estavam acusando a ele. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, eu já estive aí nessa situação, eu já pensei como eles, e por conta disso eu persegui, eu matei. Tudo isso por não entender quem é o Messias, tudo isso por não crer no Senhor Jesus Cristo, tudo isso por não entender que no Senhor Jesus Cristo tudo aquilo que eu cria fazia verdadeiro sentido.
e então eu persegui, eu cheguei a fazer alguns deles a blasfemar. Imagine, crentes que, expostos a tantos castigos, chegam a blasfemar contra o seu Senhor, e Paulo está ali, mas Paulo julga que com isso ele está sendo alguém que está adorando de coração a Deus. Lembra do texto de Romanos que nós lemos aqui no início? Volte lá nele. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele falou exatamente a respeito disso. Capítulo de número 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, e aqui Paulo está falando dos judeus, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Essa era a pregação de Paulo, então, depois que ele creu em Jesus Cristo, e por ele pregar e falar que em Jesus Cristo todas as tentativas de justiça própria pela lei se findavam, Cristo põe fim a isso, é que os judeus estavam perseguindo, porque para o judeu bastava cumprir a lei. Eu cumpro a lei, eu estou salvo. E eu sempre preciso lembrar daquele jovem que chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer? E Jesus disse: então cumpra os mandamentos. Você quer fazer alguma coisa? E Jesus falou isso exatamente porque no coração daquele jovem havia sinceridade na sua crença, ele achava que ele cumpria. E aí ele pergunta: quais mandamentos? Jesus lista os mandamentos. Eu cumpro isso desde a minha meninice. E se aquele jovem dizia isso, imagine um fariseu, imagine um doutor da lei. Você não precisa imaginar. Olhe para o fariseu orando lá no templo: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu cumpro a lei. Os fariseus eram rigorosos, os judeus eram rigorosos, e Paulo então está dizendo: o problema deles é não entender, não compreender o Messias, e então por não entender eles rejeitam a justiça de Deus que está na cruz de Cristo, e tentam eles mesmos estabelecer a sua própria justiça. O que a primeira parte então do testemunho de Paulo demonstra é que você pode estar muito sincero na sua crença e completamente errado. É isso que Paulo está dizendo diante de Agripa. Eu era um sincero fariseu. Todo mundo pode falar e testemunhar a respeito disso se eles forem honestos, mas eu não criei em Cristo. Meus irmãos, é o Senhor Jesus Cristo que dá sentido a toda a crença e a todas as doutrinas. Pessoas podem crer em coisas corretas e estarem enganadas. Pense, por exemplo, nos testemunhas de Jeová. Elas estão corretas, por exemplo, quando elas dizem que esse mundo será restaurado. Eu tenho um amigo que uma vez perguntou para mim se eu era testemunho de Jeová, porque ele estava conversando com um pastor, e o pastor tinha dito que cria que todo mundo vai ser restaurado, como é a crença de fato da teologia reformada. Tudo será restaurado. Eles estão crendo corretamente. Qual é o problema então? O problema é que eles não entendem quem é Jesus Cristo. Para eles, Jesus Cristo não passa de uma criatura de Deus. No máximo, Jesus é um semideus. E por conta da sua crença errada a respeito de Jesus, eles podem estar até certos no que diz respeito à restauração de todas as coisas, mas isso não vai fazer diferença alguma. Eles estarão condenados. Pense nos católicos romanos, que estão corretos em afirmar a doutrina da Trindade. Você pode chegar ali e subscrever aquilo que eles dizem a respeito da Trindade, mas quando eles rebaixam o papel de Jesus, colocando Maria como corredentora, elas ofendem ao Senhor Jesus Cristo.
E se você olhar para vários grupos e várias religiões, você vai ver aspectos de crença até corretos, que você diz, eu concordo com isso aí, eu acho que essa é uma boa forma de viver. Mas se não existe a pessoa de Jesus Cristo, do mediador, tudo isso é erro, tudo isso leva à condenação. É isso que Paulo falou dos judeus. Eles desconheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, e isso traz condenação. Você que crê em Jesus Cristo pode ter crenças corretas e ainda assim está equivocado em muitos aspectos. Há pessoas dentro das nossas igrejas que podem declamar todo o catecismo, maior e breve, mas que não entendem quem é Jesus Cristo. Isso existe. E por não entender quem é Jesus Cristo, está errado, está equivocado. Toda crença, toda doutrina precisa estar alicerçada sobre Jesus Cristo. Precisa ter o Senhor Jesus Cristo como seu fundamento. Precisa ter a glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, do Redentor, como motivo. É por isso que mesmo dentro dos cristãos podem ter pessoas que estão equivocadas, apesar de crerem de forma correta. E o pior é que crenças erradas, elas levam a atitudes erradas. A atitude de Paulo, por causa de uma crença errada, foi terrível. Ele perseguia pessoas que outrora estavam entre os judeus, irmãos seus, porque estes, diferente dele, creram em Jesus Cristo, receberam o Messias, e agora Paulo os considerava praticamente hereges, alguém que estava numa nova religião, que estava rompendo com o judaísmo, e achando que iria agradar a Deus, Paulo perseguia e consentia com a morte. Veja o que ele fez lá com Estevão. Enquanto as pessoas apedrejavam Estevão, Saulo estava ali, e o texto diz que ele consentia com a morte de Estevão, mas ele estava fazendo isso por zelo. Na cabeça de Paulo, ele estava de fato honrando a Deus. Veja nas falsas religiões, veja o islamismo e no extremismo de muitos, que em nome da sua fé são capazes de colocar explosivo nos corpos, entrar em alguns locais onde tem muita gente e se explodir junto com as pessoas ali, e na cabeça deles eles estão fazendo isso com muita fé no seu Deus. Pense nas pessoas que se maltratam ou se machucam em nome de achar que estão agradando a Deus, e fazem longos percursos de joelho, a ponto de esfolar todo o joelho, e se martirizam achando que com isso eles estão de fato agradando a Deus, enquanto em Jesus Cristo todas as nossas dores já foram castigadas, todos os nossos pecados já foram castigados. Mas você duvida da fé dessas pessoas, ou da sinceridade dessas pessoas? O problema é que crenças erradas podem levar a atitudes erradas, e aqueles que não se renderem a Cristo estarão sempre debaixo do domínio do pecado. Só em Jesus Cristo a libertação, inclusive da falsa religião. Agora nós precisamos pensar que, por vezes, até mesmo cristãos, na ânsia de ser zelosos e de se mostrarem muito zelosos, têm defendido a fé de forma pecaminosa. E eu tenho batido nessa tecla o tempo todo enquanto nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Se você, em nome da sua fé, está pronto a ofender pessoas, sua crença pode estar até correta, mas a atitude demonstra que o Deus a quem você serve não é o Deus que deu a doutrina. Você tem um Deus doutrina, porque até mesmo a doutrina pode se transformar num falso Deus no nosso coração, um falso Deus que nos faz ser impiedosos com aqueles
que um pouquinho fora pensam diferente de nós. Nós precisamos ter muito cuidado com tudo isso e ter paciência. Eu estava conversando um dia desses, a fé reformada principalmente não era bastante conhecida no nosso país, mesmo na nossa igreja presbiteriana. De alguns anos para cá, ela foi redescoberta ou descoberta. E aí você tem pessoas muitas vezes que acabaram de entender, por exemplo, os 5 pontos do calvinismo. Até ontem acreditava em livre-arbítrio, até ontem acreditava que a salvação se perdia, mas agora ele virou um calvinista. Ok, está certo, a doutrina calvinista está correta, eu não tenho a menor dúvida. E começa a criticar quem não crê dessa forma, e começa a ofender, vocês são burros, está claro isso na Bíblia. Ué, está tão claro, por que você não cria assim até ontem? Eu não posso esquecer que muito do que eu creio é novo. Muitas das minhas crenças foram revistas, e eu preciso ter paciência com outros que ainda não foram iluminados pelo Espírito de Deus para crer tudo aquilo que os profetas disseram. Não dá para a gente fazer cruzada santa e sair brigando com as pessoas. Eu não estou dizendo que nós não vamos defender a fé e não vamos explicar o nosso ponto de vista. Eu preciso ser bem claro aqui. Eu estou dizendo que nós não podemos ofender pessoas em nome de zelo, em nome de sermos confessionais, em nome da pureza da igreja. Porque se nós estamos preocupados com todas essas coisas, nós vamos precisar cumprir o mandamento de amar a Deus e de amar o próximo. E isso muitas vezes vai envolver paciência. Paciência de explicar uma vez, de explicar outra vez, e de explicar uma terceira vez, e de esperar e de aguardar, porque não somos nós que convencemos as pessoas. Mas pense um pouquinho mais sobre esse primeiro ponto. Todos nós conhecemos pessoas de caráter, pessoas honestas, trabalhadoras, que são agradáveis de se estar perto, mas que não temem a Deus, e o seu fim não será outro senão a perdição. E é nosso papel então anunciar a essas pessoas o Evangelho, primeiro para que Deus seja honrado, para que elas entendam que todas as suas atitudes corretas precisam também de uma motivação correta. Deus precisa ser louvado por aquilo que eles fazem. Segundo, para que você tenha a alegria de ver pessoas se rendendo aos pés do Salvador. É por isso que Paulo cria que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo não tinha a menor dúvida a respeito disso. Mas aqui então, na primeira parte do seu testemunho, ele vai dizer: olha, eu era sincero, mas eu estava errado. Na segunda parte do seu testemunho, ele vai demonstrar que ele foi salvo para ser uma testemunha de Cristo. Isso então está a partir do versículo de número 13. Porque depois que ele se confessa sincero, mas errado, ele testemunha de como que foi que isso mudou. Não foi porque de um dia para o outro Paulo ficou mais inteligente. Não foi porque de um dia para o outro Paulo pensou um pouquinho melhor a respeito da doutrina que ele conhecia, porque ele conhecia, era fariseu, zeloso. Como é que Paulo teve as convicções mudadas? Foi obra dele? Foi aquilo que ele fez? Foi o seu labor de estudar um pouquinho mais? Olha o texto no verso 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tudo mudou quando Jesus o encontrou. Quando em uma das suas investidas contra os cristãos, quando ele já estava com a carta dos sacerdotes para prender, mandar para o cárcere, Jesus se revelou a ele. Uma luz resplandecente, ele diz,
que chegou a brilhar, ainda que fosse meio-dia, no sol mais quente, quando a luz está mais clara, esse clarão veio ainda maior. E eu fui lançado por terra, e eu ouvi: por que você está me perseguindo, Saulo? Quando ele pergunta então, quem é aquele? Ele responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Foi aí então que Paulo teve certeza de que aquele a quem ele julgava ser correto perseguir, era de fato o Messias, era de fato o Deus Todo-Poderoso, o Senhor. Foi na hora que Jesus quis alcançar ao apóstolo Paulo, e o que ele ouviu aqui é bastante interessante, porque quando Paulo conta o seu outro testemunho, ele não fala dessa parte que ele vai dizer aqui, no versículo de número 14: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Paulo está usando uma nomenclatura aqui bem conhecida. Os bois, para obedecerem, eles eram ferroados, um ferrãozinho, um espeto, que era o aguilhão, que eles davam a espetada no boi para o boi frear. O problema é que alguns bois, quando levavam a espetada, ficava mais bravo, e aí começava a dar coice, e aí levava mais. Ou seja, não se dobrar a disciplina do aguilhão produz mais dor, causa mais dor, porque vai fazer com que aquele que vai dominar o boi continue até o boi parar. O que Deus está falando então para Paulo, o que Jesus está dizendo para Paulo é exatamente isso. É uma dura coisa você ficar rejeitando a disciplina. Isso vai trazer a você sofrimento. A vida de Paulo muda ao encontrar o seu Redentor. Foi Jesus quem mudou a visão errada de Paulo. Foi ele quem lhe abriu os olhos para ver corretamente o que os judeus não estavam vendo, não estavam percebendo, ainda que sinceros na sua religião, ainda que achando que estavam prestando culto a Deus. Paulo, como eles, outrora não conseguia perceber, mas ele teve os seus olhos abertos pelo Salvador. Jesus salva Paulo no caminho de Damasco. Mais ainda, ele salva Paulo com uma missão, com um propósito, e ele anuncia aqui qual é esse propósito, qual é essa vocação. Veja os versículos 16 a 18. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrires os olhos, e os converterdes das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo então vai demonstrar a sua vocação, e que Deus anunciou a sua vocação. Paulo é chamado para pregar que somente em Jesus Cristo existe redenção. Não é na sinceridade da religião, não é na sinceridade do zelo com que as pessoas praticam as coisas da religião, mas no Redentor, em uma pessoa. Não são nas práticas, apesar das práticas serem importantes para aqueles que foram salvos, para aqueles que foram redimidos, chamados, mas não são as nossas práticas que nos salvam. Não é ir dominicalmente à escola dominical e ao culto à noite, não é toda quarta-feira estar no estudo bíblico, não é participar dos sacramentos. O que salva é o Redentor Jesus Cristo. E se você tem a salvação em Jesus Cristo, os sacramentos ganham uma outra perspectiva, e são meios de graça que nos fortalecem e que nos ajudam. Mas sem crer em Cristo, a mera participação do sacramento não quer dizer nada.
O mero ser molhado na cabeça com um pouco de água, ainda que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não quer dizer nada. No Antigo Testamento, o sinal da circuncisão sem fé não queria dizer nada, porque não era o sinal que salvava, não eram as práticas santas e ordenadas por Deus que salvavam. O que salva é o Redentor, sempre foi o Redentor. Era o que Paulo não estava entendendo, e que agora, porque Jesus se revelou a ele, ele conseguia perceber, e era essa mensagem que ele tinha a pregar. Cristo põe fim na sua tentativa de justiça própria. É nele que há remissão de pecados e salvação. Então, depois de falar da sua conversão e chamado, Paulo vai testemunhar a sua obediência. Veja os versículos 19 e 20. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então perceba algo importante aqui. Paulo está dizendo: rei, preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Tinha como eu não obedecer? Eu era zeloso e eu estava errado, mas o Messias apareceu a mim, a sua luz brilhou no sol do meio-dia. Não tinha como desobedecer a isso, ó rei. Então eu logo corri para fazer o que eu tinha que fazer, e eu então anunciei o Evangelho ali em Damasco, e depois na Judéia, e depois eu fui para os gentios. E o anúncio de Paulo não era outro, senão apontar para Jesus Cristo e para a necessidade de obras dignas de arrependimento. Veja que Paulo era zeloso em suas obras, mas ele não tinha Cristo, logo as suas obras estavam erradas. Agora ele tem a Jesus Cristo, ele creu no Messias, então agora não precisa mais de obras? Não, agora você vai ter suas obras como evidência de que você creu em Jesus Cristo. É por isso que ele fala aqui em fruto digno de obras dignas de arrependimento. Veja se não é essa a pregação de Tiago. Mostra a sua fé sem obras, e eu com as minhas obras vou mostrar a minha fé. A salvação não é pela minha obra, a salvação me leva a boas obras. Sabe por quê? Porque nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. É por isso que não dá para pensar em um crente que não cresça em boas obras diante de Deus. Não entenda isso como ação social, pode estar envolvido. Boas obras diante de Deus é santidade de vida, é o cumprimento da lei. Nós agora somos habilitados, iluminados pelo Espírito para compreender a lei e para praticar a lei, coisa que nós não podíamos anteriormente. Precisamos crescer, precisamos frutificar. Jesus disse que escolheu os seus exatamente para isso. Eu escolhi vocês e designei para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Olhe para a igreja de Atos, eles criam e logo a sua vida mudava. Eles estavam em comunhão, eles tinham tudo em comum, eles se ocupavam em preocupar-se uns com os outros, eles estavam unânimes no templo, eles perseveravam na doutrina. Tudo isso são obras de arrependimento, dignas de arrependimento. O que João Batista cobrou daqueles homens que iam ao seu ritual de purificação, somente achando que participando do ritual estava tudo certo. E o que João Batista dizia? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês estão achando que por receber um pouco de água aqui na cabeça, porque João Batista batizava por aspersão, vocês estão livres do juízo? Produzir fruto digno de arrependimento. E nem vem com essa história de nós somos filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Deus pode suscitar filhos a Abraão. A pregação cristã
e a conduta cristã sempre foi a de encontrar o Redentor e mudar. O Evangelho é o poder de Deus para mudança de vida, para mudança de percepções, de cosmovisões. E Paulo então está dizendo que ele continuou zeloso, agora com motivos corretos. Então o seu anúncio apontava para Cristo, para obras dignas de arrependimento, porque a salvação se evidencia assim. Veja os versículos 21 e 22. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Faça um contraste aqui então entre a crença de Paulo e a crença do judeu. Paulo olha para o judeu lá em Romanos 10 e diz: eu oro por eles, eu sei que eles são zelosos por Deus, mas eles não compreendem, eles não entendem. Mas Paulo não os persegue por causa disso. Paulo prega a eles. Os judeus estão olhando para Paulo, que crê no Messias, e ao invés de olhar com misericórdia para alguém que se desviou, pelo menos na cabeça deles, eles o perseguem e querem matá-lo, porque a mensagem de Paulo é contra aquilo que eu creio. Que negócio é esse que não é pela lei? Que negócio é esse de deixar a lei de lado? Por que você está falando contra Moisés? Por que você está falando contra o templo? Você precisa morrer. A crença correta é piedosa e leva a uma atitude piedosa. A crença errada, ela leva a atitudes impiedosas. Há atitudes que não honram a Deus. Há atitudes que são só para o nosso próprio benefício. E é por isso então que Paulo está dizendo: foi por causa disso tudo, de eu entender quem é Jesus, de eu obedecer a voz de Jesus, de eu pregar a salvação em Jesus, é que eles me prenderam lá no templo e tentaram me matar. Veja o verso 22. Mas alcançando socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isso é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Paulo está dizendo de novo: a perseguição está equivocada, eu continuo pregando o que eu preciso pregar. Só existe salvação em Jesus Cristo. Eu continuo pregando o que os profetas diziam, que o Messias iria padecer, iria morrer, iria ressuscitar para a salvação dos povos. É por isso, ó Rei, que eu estou sendo então acusado pelos judeus. Então Paulo vai ser interrompido, e nós vamos ver isso depois. O que você percebe no testemunho de Paulo, nessa segunda parte, é que Jesus Cristo é o dono da salvação. É Ele o bom pastor que busca as suas ovelhas. Não são as ovelhas que estão doidas para encontrar um pastor. As ovelhas estão perdidas, muitas delas machucadas, quebradas, elas não conseguem chegar sozinhas do pastor. Mas o pastor que dá a vida pelas ovelhas, as busca e as traz para o seu rebanho. Jesus falou isso em seu ministério. Então, se você foi alcançado pela graça, louve a Deus, porque Ele encontrou você, transformou o seu coração e te trouxe para o meio do seu rebanho, rebanho do seu pastoreio. É isso que o salmista diz: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Não porque foi escolha nossa, inteligência nossa, obra nossa, mas obra do Supremo Pastor, Supremo Redentor. Ainda que você fosse, antes de Cristo, uma pessoa boa, honesta, correta em suas atitudes, sem Jesus, você estaria perdido, você estaria rumando ao inferno. E tem muito crente precisando entender isso, muita gente dentro da igreja precisando entender isso. Eu já vi algumas dessas pessoas na minha caminhada cristã, pessoas que acham que elas simplesmente mudaram de religião, que elas já eram boas. Eu não mudei nada, eu sempre fui como eu sempre fui, eu sempre fui assim. O que mudou? Mudou
porque agora eu não sou daquela região, agora eu gostei mais desse grupo aqui. Isso não é conversão. Conversão é entender que, por melhores que sejam as nossas obras, diante de Deus, trapo de imundícia. Elas não salvam, elas não têm condições de nos colocar num patamar em que vamos ser salvos. Se o coração e as motivações não foram mudadas, não houve conversão, houve adesão a um grupo novo, adesão a um tipo de religião diferente, mas uma religião tão pagã quanto a anterior, apesar de ter o nome de Jesus, porque é um Jesus diferente do que a Escritura revela. É um Jesus da própria imaginação. Então somente Jesus tem o poder de mudar o seu coração. Foi Ele quem fez isso. Foi Ele quem deu nova razão à sua vida. É por causa disso que é nele que você precisa encontrar as perspectivas para a sua vida. Às vezes nós estamos frustrados porque nós queremos razão além de Cristo para a nossa vida, e buscamos razões idólatras. Nós precisamos viver a nossa vida fazendo tudo que nós fazemos normalmente no nosso cotidiano, para que Cristo Jesus, o nosso Redentor, seja honrado e glorificado. É esse o nosso chamado. Comer e beber para a glória de Deus, e fazer qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. Salvo por Cristo, vive então para anunciar a sua vida, morte, ressurreição e ascensão, porque os homens precisam conhecer os seus pecados. Os homens precisam entender que somente confiando em Jesus Cristo é que eles encontrarão descanso para as suas almas. Nós fomos chamados para ser testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Cabe a nós anunciar aos homens e chamá-los ao arrependimento. Por isso, viva de acordo ou de uma forma coerente com a sua fé. Tenha ações corretas, mas sempre avalie o seu coração para saber se aquilo que você está fazendo procede de uma motivação correta. Porque o pecado por vezes nos engana tanto que nós somos capazes de fazer coisas corretas que a Escritura ordena por razões totalmente pecaminosas, ímpias. Um dos exemplos que eu dou a respeito disso é quando você, por exemplo, é ordenado na Bíblia para não se vingar, não é isso? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer; se ele tiver sede, dá de beber. Então eu não posso me vingar de alguém que fez mal contra mim, e além disso eu preciso fazer o quê? Servi-lo, certo? Mas não é que tem crente que não se vinga, mas não é por causa disso, é porque ele vai mostrar que eu não sou dessa laia aí não, sabe? Eu não vou me rebaixar a esse nível. Isso não é motivo para não se vingar, não. Na verdade, isso é uma vingança. É tentar mostrar ao outro quão ruim ele é. Olha como eu estou muito acima de você. Eu não estou não. Eu sou tão pecador quanto. E aí, em nome de não se vingar, os crentes estão se vingando, achando que estão fazendo grandes coisas. Cuidado. Avalie as motivações sempre do coração. Nós precisamos fazer para a glória de Deus. Se você se diz um cristão e não demonstra isso com frutos, você precisa repensar a sua fé. Você precisa avaliar a sua fé. Nós somos muito rápidos em julgar a fé alheia. A Escritura nunca manda você examinar outras pessoas. A Escritura manda você examinar você mesmo. O texto da ceia do Senhor, que nós vamos participar hoje, é essa ordem de Paulo: examine-se o homem a si mesmo. Paulo vai dizer em outra epístola: examinai-vos e provai-vos para ver se de fato estáis na fé. Eu preciso me avaliar o tempo todo. Eu preciso olhar para a minha vida e verificar se de fato eu creio em Jesus Cristo corretamente.
Mais ainda, se você está passando por aflições e angústias, examine o seu coração, a fim de verificar se isso não é causado por falta de satisfação e contentamento com aquilo que o Senhor tem dado a você. Toda a nossa vida está diante de Deus, toda a nossa vida. Talvez a maior parte da sua angústia seja por conta dos desejos do seu coração que não foram realizados e satisfeitos por Deus. Daí você se aborrece com Deus, porque Ele não está fazendo, Ele não está cumprindo a sua agenda, Ele não está cumprindo o seu cronograma. É por isso que há cristãos que reclamam de tudo, da família que nasceram. Por que Deus me deu esse pai? Por que Deus me deu essa mãe? Por que Deus me deu esse filho? Por que Deus me deu essa sogra? Por que Deus me deu esse tio, essa tia? Você nasceu na família que Deus queria que você nascesse. E quando você murmura contra sua família, você está murmurando contra aquele que te colocou aí, contra o próprio Deus. Há aqueles que murmuram do trabalho: porque meu trabalho é ruim, porque eu ralo e não sou reconhecido, porque eu não vejo o fruto do meu trabalho, eu não ganho bem. Você tem trabalho porque Deus te deu. Honre a Deus no seu trabalho. Mas eu não gosto da minha casa, a minha casa é insuportável, a minha casa. Quantas pessoas não têm casa? Deus te deu uma casa, mas eu não estou satisfeito com minha casa, eu não estou satisfeito com o meu carro, eu não estou satisfeito com nada, e eu sempre murmuro, eu sempre quero outra coisa, e eu sempre olho para os outros, para aquilo que está acontecendo na vida de outros, dizendo: por que não é comigo? Por que as coisas não acontecem comigo? E tudo o que acontece é motivo de lamentação e de irritação. Então você precisa lembrar de uma verdade da Escritura, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não foi um acidente a sua família, não foi acidente o seu trabalho, não foi acidente a rua que você mora, não é um acidente o vizinho da casa de cima que fica com o sapato perturbando a sua cabeça. Nada disso é acidente. E tudo isso é usado por Deus para revelar o seu coração, se há satisfação, se não há satisfação, se há contentamento ou se só há murmuração. E quando nós murmuramos, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos recamando o aguilhão, nós estamos recalcitando contra o aguilhão. Sabe o que isso produz? Mais dor, mais dor. O que cessam as dores, os lamentos, a falta, é contentamento. É saber que o Pai Celeste sabe de tudo o que você precisa antes de você pedir. Você precisa pedir, mas Ele sabe a sua necessidade. Ele sabe tudo aquilo que você precisa para a sua vida. Não lute contra a vontade de Deus, porque você nunca vai estar satisfeito dessa forma. Mas se você descansar no Senhor, como Paulo, você vai poder dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação por amor a Cristo. Saiba também que Deus está guardando a sua vida. É Ele que está no controle, nada foge ao seu plano. Paulo estava convicto disso, de que Deus o estava guardando para a missão que ele tinha. Por isso que Paulo está bem feliz diante do rei, dando testemunho. Possivelmente ele estava lembrando daquilo que Ananias disse a ele: você vai testemunhar diante de reis. E ali estava Paulo, cumprindo os propósitos do Senhor. Meus irmãos, o testemunho de Paulo perante o rei Agripa mostra que um coração sincero, longe de Cristo, sempre vai agir de forma errada e nunca vai agradar ao Senhor. E demonstra também que é Jesus Cristo o único que dá sentido à vida e às convicções, quando Ele soberanamente muda o coração do pecador, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. É Ele quem está atrás das suas ovelhas, é Ele quem está buscando os seus adoradores para o adorarem em espírito e em verdade.
E quando Ele salva um povo, Ele salva um povo para que esse povo seja uma testemunha dEle. Aquilo que Deus havia afirmado a Israel é repetido por Pedro, quando ele diz à igreja que ela é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus, o soberano Senhor, o dono da salvação, chama para si aqueles que Ele quer redimir, aqueles que Ele quer salvar. Então seja grato pela salvação, viva de forma coerente, dê testemunho, bom testemunho para a glória do Redentor. Proclame às pessoas que existe um Redentor. Convoque os homens a se reconciliarem com Deus. Tenha paciência com irmãos que ainda não creem como você crê. Descanse no governo soberano do nosso Rei, aquele que dirige a nossa vida, que governa a sua igreja, que governa todas as coisas.